Oi, gente! Eu vim falar com vocês aqui nesse vídeo sobre como andar com Deus sem frequentar, entre aspas, igreja. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a importância da gente usar esse termo igreja de uma forma correta, né? Às vezes, no dia a dia, a gente aprende a chamar um lugar de igreja, né? O lugar onde se realiza rituais religiosos, a gente costuma chamar de igreja, né? Como a igreja católica tem os seus nomes, as igrejas evangélicas, as protestantes têm os seus nomes, e a gente costuma então chamar assim o lugar de igreja, mas não é esse o sentido verdadeiro de igreja, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo e é um corpo vivo, porque se Cristo é o nosso Deus vivo, ele não pode ter como o seu corpo um lugar. Então, as pessoas é que fazem a igreja. E aí, gente, estamos num momento ainda de pandemia do coronavírus, e eu acredito que esse período em que as pessoas ficaram em casa, sem frequentar os seus cultos, as suas missas, né? Isso acabou gerando assim um movimento de reflexão sobre então o nosso direito de ter uma religião, né? Enfim, muitas discussões acerca disso. Mas, na verdade, nesse vídeo eu vim falar um pouquinho com vocês sobre uma experiência que eu tenho tido, que é para além desse período de isolamento da pandemia, mas que envolve esse relacionamento com Deus fora de um grupo religioso. Na verdade, eu vou usar aqui o nome igreja, entre aspas, mas o significado dessa igreja, entre aspas, é um grupo religioso, né? É um grupo de pessoas, uma congregação de pessoas que se identificam com a mesma religião, com os mesmos dogmas, com as mesmas crenças. Como que a gente pode caminhar com Deus sem estar frequentando um grupo religioso, né? Sem estar frequentando reuniões e cultos, enfim. Gente, eu nasci em uma família católica. Então, a primeira religião que eu aprendi foi o catolicismo. Mas minha família, assim como a maioria, né, não era uma família praticante. E, na verdade, as pessoas que eu via ali dentro da Igreja Católica como praticante eram pessoas religiosas que eu não me identificava, assim, que eu não desejava ser igual a elas, porque eram pessoas que eram fofoqueiras, intriguentas. Então, eu não queria ser igual aquelas pessoas. Então, eu não via Deus na vida daquelas pessoas que estavam mais envolvidas ali com a igreja, com o trabalho da igreja, né? Depois, na minha juventude, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fui junto com algumas amigas visitar uma igreja evangélica. E na minha infância eu tinha pavor, nunca tinha entrado em nenhuma igreja evangélica. Tinha pavor de igreja evangélica, porque eu nasci vendo uma diferença, tipo uma rixa, sabe? Entre católicos e evangélicos. Eu me lembro que na minha sala da escola eu tinha, acho que uma ou duas colegas evangélicas, e elas se destacavam porque iam para a escola de saia, enquanto todas nós íamos de calça, de short, né? Elas usavam sempre a saia. Mas assim, naquela menina, minha colega de sala, eu via Deus. Ela não precisava fazer nada, assim, ela só precisava ser ela, sabe? O jeito dela trazia, assim, algo diferente, algo especial. Mas, enfim, mesmo assim, né? Eu segui a religião dos meus pais, da minha família. Até que, na minha juventude, eu fui com um grupo, eu estava passando por um momento difícil, eu não morava mais com os meus pais, eu dividia
despesas de uma casa com colegas de faculdade. E a gente estava passando por um momento assim complicado, e aí fomos todas para uma igreja que uma das meninas era evangélica, e aí levou a gente. Essa mesma igreja, eu já estudava na faculdade com uma colega de lá, que me convidava sempre, mas eu nunca ia, e se eu não tivesse ido junto com essas meninas, não sei quando que eu poderia ir, sabe? Mas eu fui para essa igreja e desmistifiquei a ideia, o preconceito que eu tinha com a igreja evangélica. E aí eu vi uma mensagem que falou muito ao meu coração, sabe? Que tipo, foi assim, uma luzinha na escuridão. Só que essa luzinha na escuridão, na verdade, ela já tinha começado a acender em mim através de um CD que a minha amiga tinha me dado para eu ouvir. E aí nesse CD eram músicas evangélicas e eu não sabia. Eu pensava que quando eu ouvia aquele CD eu imaginava um grupo religioso tipo carismático, sabe? E aí eu ouvia aquele CD, era do Diante do Trono. O nome do CD é Esperança. E assim, aquilo ali pra mim foi a cimentinha que Deus foi colocando no meu coração. E a gente conhece a Deus primeiro por ouvir a mensagem. E isso eu posso entender com clareza, sabe? Eu acho que lá em Isaías, Deus fala, né, que como as pessoas vão obedecer a Deus, tipo assim, eu não me lembro exatamente, né? Se não há quem pregue. Como as pessoas vão conhecer a Deus se não há quem pregue? Então a gente conhece a Deus pelo ouvir primeiro. Então eu ouvi um pouco desse CD e a palavra de Deus foi entrando no meu coração. E foi nessa igreja evangélica que eu comecei a conhecer mais a Bíblia e que eu comecei então a estudar através dos grupos que tinham lá de estudo. Para poder se batizar, a gente fazia primeiro um período de estudo da Bíblia, para a gente poder ter certeza se era realmente aquilo que a gente queria. E foi muito importante para mim, sabe? Mas ali começou, né? Mas o meu relacionamento com Deus, ele foi muito dentro de casa, foi muito no meu quarto, sabe? Quando eu ficava sozinha no meu quarto, eu pegava a Bíblia que eu tinha comprado, uma Bíblia pequenininha, simples, que eu tinha comprado, e eu comecei a ler de uma forma diferente, sabe? Eu comecei a ter um relacionamento com Deus a partir daí, mas o meu principal momento, meu principal relacionamento com Deus era só eu e Deus no meu quarto. E depois de um certo tempo, a gente vai aprendendo a ser religiosa. Então eu vi que mesmo na igreja evangélica que eu passei a admirar, existia ainda um fator religioso, existia da mesma forma aquelas irmãs fuxiqueiras, encrenqueiras, sabe? Existia aqueles jovens que estavam ali naquele momento de culto para paquerar, igual eu via e fazia junto com as minhas amigas, que quando a gente ia para missa no sábado à noite e a gente nem prestava atenção na mensagem, a gente ficava era paquerando, sabe? Então, assim, a igreja, entre aspas, né, esse lugar de grupos religiosos, muitas vezes, é um lugar social, é um lugar onde a gente vai e se comporta socialmente, é um lugar de interagir socialmente. Mas eu percebo hoje que o relacionamento com Deus, ele não se faz ali. Ele se faz num momento de intimidade só você e Deus. Mas a gente precisa passar por essas experiências sociais e religiosas. É importante para a gente poder se entender também. Mas depois que eu casei, eu fui me distanciando da igreja. Meu marido, ele, na época, ele era um ex-evangélico. Um evangélico que tinha deixado de frequentar a igreja, né? E que tinha ido para o mundo, digamos assim, né? Então, assim, eu fui acompanhando o meu marido e me saindo da igreja até que eu não fui mais. E aí eu enfrentei coisas dentro de casa que, tipo, me impediam de ir. Eu fui deixando de ir, sabe? Eu passei muitos anos sem ir para a igreja, talvez uns 5 anos ou mais sem ir para a igreja, sabe? E
o pior não foi isso, o pior foi eu deixar de buscar Deus dentro de casa. Eu parei de ler a Bíblia, parei de fazer aqueles meus momentos a sós com Deus. E eu sei que foi isso que gerou um distanciamento meu com Deus. E hoje eu percebo, isso foi importante. Esse momento que eu me afastei da igreja foi importante para mim, sabe? Me gerou um amadurecimento para eu estar falando aqui hoje, que muitas vezes a gente aprende a pedir a Deus que venha conosco, Deus ande com a gente. Mas hoje, as minhas experiências religiosas, espirituais, né, minhas experiências com Deus me mostram que a gente estava pedindo errado. Eu estava pedindo errado quando eu pedia para Deus vir comigo. Eu vejo hoje, na verdade, que é a gente que tem que ir com Deus. Para onde nós iremos, Senhor? Não é para onde, não é venha comigo, Senhor, mas qual é o caminho que o Senhor vai, que eu tenho que ir junto. E aí eu prestei atenção numa coisa, sabe, lendo a Bíblia agora, que quando Jesus estava com os seus discípulos, não era Jesus que seguia os discípulos, não eram os discípulos que diziam qual era o trajeto do dia, era Jesus que dizia para onde eles iriam e os discípulos apenas seguiam Jesus nesse caminho. Então eu entendi hoje que quem tem que me guiar é Jesus. Não é eu tomar as minhas decisões e pedir que Deus venha comigo, mas caminhar com Deus é isso, sabe? É você perguntar a Deus, e aí? Qual vai ser a de hoje? Para onde a gente vai hoje? Sabe? Você sempre se perguntar se você está no caminho com Deus ou se você foi se afastando. E aí eu vi que, na verdade, estar em um grupo religioso é muito tentador para nos afastar de Deus. A religião, ela acaba nos afastando de Deus, ela não nos aproxima de Deus. É essa religião que a gente aprende socialmente, entendeu? Então, para estar com Deus, a gente não precisa estar em um grupo religioso. E aí eu tô contando toda essa história para dizer que hoje, no momento, eu não estou em nenhum grupo religioso. Aquela igreja que eu me batizei, aquele grupo de pessoas que eu convivi, que eu me batizei, hoje eu não estou mais com eles. Eu estou só na minha casa. Isso foi antes da pandemia. E eu comecei a frequentar a igreja que o meu marido fazia parte. Porque nesses anos todos, né, o meu marido acabou voltando para a igreja, para fazer parte de uma igreja, e aí eu fui junto com ele. E, na verdade, tudo isso mexe com a gente, sabe? Você pertencer a um grupo religioso faz parte da sua identidade. Quando você deixa de frequentar, você pode se sentir meio sozinho, né? E aí é isso que é importante, a gente se sentir sozinho para a gente perceber que a gente, na verdade, estava sozinho. Porque quando a gente está com Deus, não importa o lugar, a gente sempre vai estar com a presença dele. Então, a gente nunca vai estar sozinho. Então, não importa o lugar, Deus ele pode estar em todos os lugares, ele é onipresente, né? Então, quem carrega Deus somos nós. Esse corpo que ele nos deu é onde ele pode habitar. Então, por isso que eu via a presença dele de forma diferente naquela minha colega da escola, né? Porque não era a religião que fazia Deus ali nela. Aonde ela ia, ela levava a presença de Deus, sabe? Porque Deus estava com ela. Então, para a gente poder andar com Deus, primeiro a gente precisa ter Deus com a gente. E aí ele é que vai nos guiando, sabe? Não é líder religioso que tem que nos guiar. E eu tô falando isso porque tem uma preocupação no meu coração, que eu vejo muitas pessoas religiosas que acham que estão com Deus e que não conhecem a Deus. E assim, eu quero fazer com que esse vídeo seja um alerta. Eu passei por um tempo de distanciamento, né?
de grupos religiosos. E nesse período eu comecei a buscar na internet vídeos de pregações. E eu fui num tempo em que eu não conseguia ler a Bíblia, em que eu não conseguia orar, esses vídeos foram me alimentando, porque eles traziam a palavra de Deus. Então eles foram me alimentando. A partir do momento em que eu comecei a me sentir forte o suficiente, eu voltei a buscar a Bíblia. E por mim mesma, sem precisar assim de ouvir pregações, né, eu poder pegar a Bíblia e poder fazer a minha oração. Eu sei que é muito comum, tem muitas pessoas que pedem a líderes religiosos para orarem por elas, né? Mas a gente precisa sair dessa situação e começar a buscar Deus também por nós mesmos. Porque olha só para o tempo de Moisés. Moisés era o líder do povo hebreu e só ele falava com Deus e trazia o recado de Deus para o povo. Aquele povo não amadureceu como Moisés, porque ficou com medo de buscar Deus, porque ficou sempre querendo que Moisés representasse eles. Então aqueles que viveram assim não conheceram a Deus. Para poder conhecer a Deus, a gente precisa buscar Ele por nós mesmos, sabe? Então, assim, nós precisamos aprender a buscar Deus na nossa casa, no nosso lugar íntimo. Nós precisamos ter Deus nesse nosso lugar íntimo. Só ir frequentar um grupo religioso, uma reunião religiosa, não nos faz verdadeiramente igreja. Sabe, não diz nada sobre a gente estar caminhando com Deus. Então eu comecei a buscar na internet, comecei a me fortalecer e voltei para ter os meus momentos com Deus, sabe? E isso me trouxe tanta transformação, muita transformação, na verdade, né? E hoje eu não sei se eu consigo estar em um grupo religioso, porque tem muitas coisas que me indignam, sabe? Então, assim, acho que eu não conseguiria estar num lugar ali e não dizer o que eu sei, e não dizer o que eu vivi, e condizer com rituais que não fazem parte daquilo que a Bíblia nos ensina, sabe? Lugares, por exemplo, lugares de destaque, quando o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos e se mostrou que o maior, na verdade, tem que agir como se fosse o menor. E a gente vê em grupos religiosos lugares de destaque no púlpito e uma separação, como eu fico imaginando que é a mesma separação que existia antes da crucificação de Jesus, quando tinha aquele véu que separava o lugar sagrado que só o sacerdote podia entrar e o restante do povo não podia, né? Então eu percebo que a religião ela traz esse véu, sabe? E aí o sacrifício de Jesus na cruz não vale para a religião, né? Não cabe em religião. E eu percebo que muitos religiosos, líderes religiosos, são como se fossem os fariseus da época de Jesus, dotados do conhecimento da palavra e só eles podem ensinar a palavra. E o restante do povo que faz parte daquele grupo religioso precisa aprender com eles. Quando na verdade Deus pode falar através de qualquer pessoa. Basta que essa pessoa busque a Ele. Sabe, a gente consegue aprender a palavra de Deus por nós mesmos. E eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que estão no livro de Tiago, que tem lá no Novo Testamento, o capítulo 1 do livro de Tiago. E aí tem o versículo... Deixa eu ver qual que era. É o versículo 21, o 22, e aí eu vou vendo aqui a sequência, tá? Então, 1 Tiago, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: pelo que, despojando-vos de toda impureza, ou seja, a gente precisa abrir mão de tudo aquilo que nos apodrece, que nos torna impuro, de toda a maldade, de tudo aquilo que faz parte do mundo que não convém com o Espírito de Deus. Despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão
a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Gente, só de ouvir a palavra de Deus, receber essa palavra de Deus, ou seja, sair, deixar que tudo aquilo que tem de ruim dentro de nós saia e dê lugar a essa palavra. Então, essa palavra ela está em nós, implantada em nós. Isso significa que nós carregamos a palavra. Para onde a gente for, a gente carregando a palavra, a gente vai agir conforme a palavra. E aí eu entendo que assim nós vamos ser aquilo que Jesus falou, que é como uma fonte a jorrar. É aquele que Jesus fala para a mulher samaritana, né? Que é aquele que ele é a fonte de água viva, e aquele que beber dessa fonte de água viva será como uma fonte a jorrar. E aí eu vejo que é isso, nós precisamos ser essa fonte a jorrar, e uma fonte ela não jorra água doce e salgada ao mesmo tempo. Então primeiro a gente precisa deixar com que todas essas impurezas saiam, para que Deus então possa habitar em nós e seja essa fonte a jorrar. E aí isso é o que nos salva, a palavra nos salva através da fé. Né? A partir do momento que a gente crê nessa palavra que está na Bíblia, que fala sobre Jesus como nosso Salvador, é isso que nos salva, a fé nessa palavra é o que nos salva. E no versículo 22 diz assim: e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quantas pessoas estão indo para um grupo religioso e estão sendo apenas ouvintes da palavra e enganando-se, sabe? Se você não pratica a palavra, você só está se enganando. Porque se a gente tem fé, a nossa fé, ela é transformada em ação, não tem como, sabe? Não tem como. Então, por exemplo, imagina só que você tá no mar e aí você... Aliás, imagina que você está debaixo de uma chuva e de repente você tá vendo que tá crescendo a água e vem uma enxurrada. E aí você tem certeza que aquela enxurrada vem, você corre. Então a certeza, ela gera ações na gente. Então quando a gente só ouve a palavra, mas não pratica, isso significa que a gente não está tendo fé naquela palavra. Que a gente não está acreditando naquela palavra, porque aquela palavra não está produzindo ações na gente. Então é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Que só ir para um movimento religioso, mas não praticar o que tá aqui, não ter uma vida mudada por essa palavra, a gente tá só se enganando. Aí a gente tá sendo como aquelas pessoas religiosas que eu via na minha infância e que eu não via Deus nelas. Então, quantos anos ou quantas vezes a gente não vai para um culto ou para uma missa agir assim, ser só um ouvinte e não praticar a palavra? Então, quando a gente está assim, a gente está só se enganando, sabe? Se alguém é ouvinte, e aí continua, tá? No versículo 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como ele era. Então, é como a gente conhece, a gente viu, mas a gente esquece. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Então é por isso que eu estou dizendo para vocês que a palavra que está aqui, sabe, o conhecimento sobre Deus, ele nos liberta. Então eu não tenho necessidade de estar participando de rituais religiosos para sentir a presença de Deus.
Então eu sei que Deus ele pode estar em qualquer lugar, mas eu também sei que eu preciso praticar essa palavra. Então, assim, exige um nível de maturidade, exige um nível de conhecimento. Então, também, outra coisa, a gente não precisa querer, digamos que, crescer espiritualmente de uma hora para outra. Porque se a gente, quando a gente conhece Jesus, ele nos faz, assim, uma simbologia de batismo como nascimento, né? O momento em que a gente se batiza é como se a gente estivesse ali nascendo. Quando ele fala, né, que para poder entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Então é isso, esse batismo, na verdade, ele é um arrependimento e um nascimento para uma vida nova. Então, um bebezinho, ele nasce e ele precisa cumprir com as etapas de amadurecimento, de desenvolvimento, de crescimento, espiritualmente da mesma forma. Então, eu tô falando isso hoje para vocês porque eu já passei por anos, né, nesse processo. Então, lógico que quando a gente se converte, a gente tá cheio de Deus, então a gente tem uma energia e tal, mas a gente vai ter que passar por um processo de amadurecimento, por um processo de questionamento, sabe? Então, e esse processo, essa palavra, ele nos liberta. Então, por exemplo, eu sei que rituais, sabe, que sistemas religiosos, eles não podem me aprisionar. Então, eu vejo que muitas coisas que são feitas dentro de grupos religiosos, que muitas vezes podem ser cobradas e tidas como sagradas, muitas vezes eu não vejo na Bíblia, sabe? Então, isso, conhecer a Bíblia de verdade, me liberta da religiosidade. E aí, interessante que depois ele fala, aqui, vou continuar até o final. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, na verdade, Tiago diz que a religião é isso, é você praticar boas obras com quem necessita. Então, a viúva, o órfão, são pessoas que representam essa necessidade, né? Então, a gente precisa aprender a buscar Deus e a andar com Deus, ao invés de ficar pedindo que Deus ande com a gente, criando lugares para Deus, quando o lugar onde Deus quer habitar é nós. E assim nós podemos carregar a presença dele para onde a gente for. Então, finalizo esse vídeo aqui. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.